Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um CESP Entrevista. Hoje temos a honra de receber a desembargadora, doutora Beatriz de Lima Pereira, nova presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que abrange as cidades de São Paulo, Guarulhos e Osasco, além do ABC Paulista e da Baixada Santista. A doutora Beatriz foi eleita em agosto para o mandato que vai até 2024 e tomou posse em outubro. Formada em Direito pela Universidade de São Paulo, ela está na magistratura do trabalho desde 1986. E hoje ela conversa conosco sobre os desafios dessa nova missão, assim como sobre a situação trabalhista e sindical no país e sobre a participação das mulheres no mundo jurídico e no judiciário em particular. Doutora Beatriz, seja muito bem-vinda e muitíssimo obrigada por estar conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de me manifestar e conversar, né, com o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Essa interação do Tribunal Regional do Trabalho com as entidades sindicais, a meu juízo, ela é muito relevante. Na minha carreira de magistrada, eu tive uma atuação na vida associativa, fui a primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados de São Paulo e também presidi a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Então, eu tenho muito apreço pela relação e pelas atividades, né, associativas. No nosso caso não é propriamente sindical, tem características diferentes, mas tem muita semelhança também. Então, eu é que estou honrada de poder me dirigir a essa categoria tão importante de trabalhadores. Muito obrigada, doutora. Doutora Beatriz, a senhora acaba de assumir aí o tribunal, o TRT da 2ª Região, que é o Tribunal Trabalhista com maior volume de processos, uma missão muito importante que a senhora enfrenta agora. Quais são os principais desafios no mandato, que vai até 2024, e os seus planos para essa gestão? Bem, o principal desafio é fazer com que essa máquina continue funcionando com eficiência. O Tribunal de São Paulo, ele recebe um volume muito grande de processos, o maior volume do país, né, que somado com a 15ª Região, que abrange o interior do estado, é considerado um movimento gigantesco, né? Então, esse é um desafio. O seu trabalho tem uma tradição de celeridade, de prestação de serviços com qualidade. Então, a principal proposta é manter e, sempre que possível, melhorar a prestação jurisdicional. Nesse momento em que eu estou assumindo, eu diria que o grande desafio seria no sentido da gente compatibilizar as novidades que vieram com a pandemia, né, que fez com que a maioria dos órgãos públicos e o Poder Judiciário, de uma maneira especial, nós tivéssemos que nos reinventar. Todos tivemos que ficar em casa e rapidamente criarmos mecanismos através dos meios tecnológicos para dar continuidade à prestação jurisdicional. E eu devo dizer que São Paulo foi um dos tribunais que deu a resposta mais rápida. Em maio, nós já estávamos realizando audiências por videoconferência. Então, esta alteração da nossa realidade, a que nós fomos obrigados a nos adaptar, criou, né, outras formas da prestação de serviço, e especialmente o atendimento por videoconferência, não só para a realização das audiências, mas para o atendimento dos advogados. E isso, num primeiro momento, impactou a todos, porque nós não estávamos preparados para essa modificação. E, ao longo desses 2 anos, nós fomos aperfeiçoando esses mecanismos. Hoje, a realização de audiências, ela pode ser totalmente por videoconferência, ela pode ser pelo modo híbrido, porque, às vezes, uma das partes quer fazer a audiência presencial e a outra parte quer fazer por vídeo.
Então, hoje nós temos toda uma estrutura nas varas do trabalho de São Paulo, né, que são abrangidas não só pela capital, mas pelas cidades da Grande São Paulo, referidas inicialmente, para fazer esse atendimento. Só que neste momento, com o arrefecimento da pandemia, né, nós estamos praticamente vivendo já uma situação de total normalidade. Então, o nosso desafio é voltarmos presencialmente ao trabalho, todos, mas não deixarmos de considerar as facilidades, né, que trouxeram esses novos mecanismos, né? Para citar um exemplo, a questão da audiência por videoconferência, ela viabiliza que um advogado que não tem um escritório em São Paulo, ele possa participar com muito mais facilidade de uma audiência do que se ele tivesse que fazer o deslocamento. A audiência por videoconferência, ela traz essa facilidade. Por outro lado, nem sempre a participação das partes, porque hoje em dia a maioria das pessoas dispõe de um aparelho de celular, né? E essa participação pode ser pelo aparelho do celular, mas há necessidade de sinal de internet. E nem todas, especialmente os trabalhadores mais humildes, eles não têm esse acesso, ou às vezes têm um acesso que não é de boa qualidade. Então, o desafio que é imediato para nós é essa adaptação. O Tribunal Superior do Trabalho, através da sua Corregedoria Geral, na data de ontem, revogou todas as normas que estabeleciam esses sistemas alternativos de realização dos atos processuais. E agora cabe aos tribunais, né, uma regulamentação sobre essas formas de atendimento, que seriam as audiências totalmente presenciais, as sessões de julgamento nos tribunais também presenciais, as formas híbridas e as formas por videoconferência. Então, é realmente um grande desafio, porque são muitos interesses que estão envolvidos, né? Mas a preocupação do nosso regional é o aproveitamento de todas as modalidades, sempre com a perspectiva do acesso à justiça, né? Esse que é a nossa perspectiva mais importante. Então, vamos manter e viabilizar todos esses sistemas na medida em que eles são garantidores do acesso à justiça. A senhora aponta mais uma questão importantíssima relativa à demanda por acesso universal à internet, né? Tem as questões de educação, as questões de acesso a serviços públicos e até o acesso à justiça está incluído nessa questão. Essa imposição, né, que veio com a pandemia de usar as tecnologias de comunicação e informação podem contribuir agora para uma celeridade maior da justiça, porque no Brasil a gente ouve muito isso, né? Que a justiça é muito lenta, que há um acúmulo muito grande de processos, que os processos se arrastam muito tempo. Queria que a senhora comentasse um pouco isso, se isso é verdade mesmo, a justiça é muito lenta, se há um acúmulo de processos, e se o uso dessas tecnologias, desde que todas as partes tenham o acesso adequado, né, significativo, como os técnicos da internet falam, ajudaria nessa celeridade. Como que a senhora avalia isso? Então, assim, eu fico muito à vontade, porque os tribunais do trabalho, de uma maneira geral, em todo o país, e também o Tribunal de São Paulo não é diferente, nós temos uma celeridade. É óbvio que as partes têm interesse na solução mais rápida possível, mas o tempo de duração de um processo aqui na segunda região, ele é relativamente rápido. Isso sofreu, vamos dizer assim, uma modificação durante o período da pandemia, porque a própria realização de audiências por vídeo, ela, num primeiro momento, ela criava muitos problemas. Então, por exemplo, a gente chama a pauta de audiências de um dia do juiz, em média, numa vara
de São Paulo, existem 10 audiências programadas. Quando nós começamos a atender por vídeo, era praticamente impossível fazer 10 audiências por dia. A gente conseguia, os juízes de primeiro grau conseguiam fazer 4, 5. Por quê? Exatamente por esse problema da queda do sinal, né, da dificuldade, porque você tem vários atores participando, tem o juiz, tem os advogados das partes, tem as partes e tem as testemunhas. E essas pessoas, elas estão em locais diferentes. Então, num primeiro momento, eu poderia dizer que a pauta ela ficou mais extensa, porque nós não tínhamos a capacidade de realizar o mesmo número de audiências que nós realizávamos em condições de normalidade. Por outro lado, o número de reclamações trabalhistas que entraram nesse período também foi um número menor. Mas, para você ter uma ideia, o nosso tribunal, em média, anualmente, agora eu não tenho todos os números de cabeça, mas em termos percentuais, nós conseguimos, das demandas que entram, nós conseguimos resolver no mesmo ano 90% dos processos que chegam. Então, nós temos um resultado de solução. Quando eu falo em solução, é a sentença, né? Porque depois a gente vai ter uma outra fase, que é a fase de execução, que também é uma fase mais complicada, porque em tempos de crise econômica, muitas vezes você encontra uma dificuldade muito grande de concretizar aquela decisão, que é o pagamento do que é devido ao trabalhador. Então, quando nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, houve uma queda expressiva de processo trabalhista, de reclamações, depois isso foi sendo retomado a partir de 2019, e depois nós nos vimos diante da pandemia, onde novamente houve uma queda. Hoje, eu diria que o movimento processual está praticamente normalizado, né? O volume que nós temos está praticamente normalizado, e a nossa capacidade de atender também, porque a experiência dos últimos 2 anos fez com que houvesse esse aperfeiçoamento. Uma questão que é muito importante é o tribunal tem a ideia de instalar salas em que permitam que essas partes que não têm um acesso adequado à internet, elas possam comparecer, se esse for o desejo, para ter um sinal de qualidade para poder fazer o acompanhamento da audiência ou eu digo, na audiência, as testemunhas e as partes. Isso também é uma questão muito importante que está em estudo, porque às vezes esse trabalhador, a reclamação trabalhista dele está correndo aqui em São Paulo, mas ele, por exemplo, mora em Guarulhos ou está trabalhando em Guarulhos, né? Isso é uma questão bastante interessante. Geralmente, as reclamações trabalhistas são de pessoas que perderam o emprego, e elas vêm a juízo reclamar alguns direitos. Só que quando, até a tramitação do processo, elas às vezes já estão empregadas, e para comparecer a uma audiência, elas teriam que se ausentar do trabalho, né? Então, você criando essa possibilidade da videoconferência e a própria sala nas unidades, né? Por exemplo, Guarulhos é uma região que nós temos 8 varas, então você tem um volume grande, então justifica você ter um ambiente, uma sala em que você possa atender essas pessoas. Doutora, a senhora mencionou a reforma trabalhista de 2017, que fez com que caísse o número de demandas, pelo menos por um período. E a reforma que alterou vários artigos da CLT, ela está em debate desde que foi aprovada, voltou à baila também agora nessa campanha eleitoral de 2022. Do ponto de vista sindical, ela sempre foi criticada por 3 vias, assim, por retirar direitos, por dificultar o acesso à justiça para reclamar do desrespeito a direitos que foram mantidos e por tornar a vida dos sindicatos mais difícil com o fim da contribuição sindical e outras questões. Qual é a sua avaliação sobre essa reforma de 2017? A senhora acha que deveria ser revista?
Precisaria de uma nova reforma para corrigir a reforma? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu acho que a principal questão, e você já tocou logo de início, foi a questão do acesso à justiça. O que aconteceu? A característica do processo do trabalho é a gratuidade. Então, para ingressar com uma reclamação trabalhista diferente da justiça comum e da justiça federal, existe pagamento de emolumentos, de custas, isso não existe no processo do trabalho, isso permaneceu como era antes. Entretanto, importaram, né, do processo civil a chamada sucumbência do processo, ou seja, a parte que perde o processo, que ela é sucumbente, daí a expressão, ela pode ser condenada no pagamento de honorários advocatícios da parte contrária. E essa foi uma inovação, porque o pagamento de honorários advocatícios no processo do trabalho era uma excepcionalidade, que, aliás, estava vinculada ao prestígio da atuação dos sindicatos. Os honorários eram devidos quando a parte estivesse assistida pelo sindicato na sua ação, e os honorários revertiam em favor da entidade sindical. E isso era a meu juízo, né, um critério justo, porque era um dispêndio que o sindicato, nem todos os sindicatos têm condições de manter um corpo jurídico, e essa reversão de honorários em favor do sindicato propiciasse que houvesse essa assistência jurídica de qualidade para os trabalhadores ou as empresas, né, no caso dos sindicatos patronais. E o que aconteceu? Essa regra, ela foi adotada, né, indiscriminadamente, inclusive com a possibilidade de condenação do que a gente chama de hipossuficiente, que são as pessoas pobres, né, que em regra são aquelas que ganham até 2 salários mínimos. Então, essa regra, né, que passou a valer com a reforma, ela simbolizou uma inibição na distribuição de ações. Uma das justificativas para a importação desse modelo para o nosso processo de trabalho era a quantidade excessiva para alguns de pedidos que eram apresentados nas reclamações trabalhistas, né? Isso é verdade. Nós nos deparamos aqui com processos que fazem inúmeros pedidos, são muito longos. Mas, por outro lado, a minha compreensão é de que, para se resolver esse problema, se adotou uma medicação fatal, né, que foi o medo de ingressar com a reclamação trabalhista. Essa questão do exagero, né, indevido de pedidos, é uma questão que também tem que ser tratada com os advogados, porque o advogado é que prepara a petição inicial, e, em tese, ele deve orientar o cliente naquilo que ele pode e que ele não deve requerer. E as questões de abuso, elas já poderiam ter sido, já eram consideradas pela legislação através da punição do demandante que abusa do direito de reclamar. Então, eu entendo que essa justificativa ela não é razoável para a adoção de uma alteração tão radical que trouxe essa preocupação, né, para os autores dos processos trabalhistas. Já houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal alterando, né, vamos dizer, não excluiu a possibilidade de condenação, mas excluiu a possibilidade de suspensão do processo para aguardar a possibilidade desse trabalhador, tendo um outro crédito, numa outra ação, nos apropriarmos, vamos dizer assim, desses valores para o pagamento dos honorários. Então, essa, a meu juízo, foi uma alteração que não foi benéfica, né, para o processo do trabalho. Outras alterações também no campo do direito material, elas são objeto de discussão, né, na medida em que nem todos encaram isso como medidas que
trariam uma ampliação do mercado de trabalho, né, a partir do discurso de que o trabalhador brasileiro é muito caro, né, para o empresário, o que eles chamam de custo Brasil. Então, algumas medidas vieram na tentativa de contornar esta alegação, né. Uma das alterações que merecem reflexão e talvez devam ser revistas é a questão da disposição sobre os temas que podem ser discutidos pelos entes coletivos, né, pelos sindicatos, e que esses temas podem ser objeto de negociação e eles podem, eventualmente, estabelecer normas diferentes do que está na legislação, ou seja, diferentes sempre para pior, nunca para melhor, porque isso já era possível, né? A negociação, você estabelecer benefícios superiores ao mínimo que estava previsto na legislação. E uma dessas regras, né, o rol desses direitos que podem ser negociados, eles estão previstos no artigo 611-A da CLT, e uma disposição interessante, ela, salvo engano, é do artigo 444, que diz que os trabalhadores que ganham acima de 2 vezes o teto da Previdência Social, que nesses contratos individuais, esses direitos, como nas negociações coletivas, eles podem ser objeto de negociação. Esse rol, ele é extenso, mas alguns exemplos, por exemplo, a questão da insalubridade, ela pode ser negociada, a questão do intervalo de refeição pode ser negociado. Então, essa regra do 444, ela como se estabeleceu uma categoria superior de trabalhadores que, por conta de ter um ganho superior, em tese, eles teriam a capacidade, né, ou a possibilidade de negociar com o empregador, né, flexibilizando os seus próprios direitos, né. E essa também é uma visão que, a meu juízo, não corresponde à realidade, porque o fato do trabalhador ter uma remuneração maior, como é o caso dos engenheiros, né, que não são, em regra, felizmente, hipossuficientes, né, muitos são assalariados, mas têm um patamar remuneratório maior, isso não significa, né, por exemplo, que todos os engenheiros, diante dos seus empregadores, possam livremente negociar as condições do trabalho, né, em relação a esses temas. Então, é um exemplo, né, de norma que eu acho que merece uma reflexão. E a questão que você tocou, que é a questão sindical, que infelizmente a gente vem num processo de algum tempo, né, de desgaste das entidades sindicais, e a CLT, ao mesmo tempo que naquele artigo 611 que eu já mencionei, ele estabeleceu uma série de direitos que podem ser objeto de negociação, num passo, vamos dizer assim, numa direção de fortalecimento da entidade sindical, mas, por outro lado, extirpou, né, totalmente, eu diria que é a principal fonte de custeio dos sindicatos, que era o imposto sindical. Eu gosto de dizer que eu nunca defendi as contribuições compulsórias, eu acho que ao longo do tempo também foram criadas outras contribuições que sobrecarregavam, né, os representados dos sindicatos, mas, por outro lado, o imposto sindical, ele tem vigência desde da criação da CLT, e, portanto, eu entendo que essa transformação, né, para que os sindicatos fossem buscar outros meios de sustento, de custeio, ela teria que ter passado por um momento de transição. Foi uma alteração abrupta. Eu sei de muitos sindicatos que estão encontrando dificuldades em sobreviver, né, vendendo suas sedes para poder se manter. Então, essa era uma questão também que eu acho que merece
uma nova discussão. Não sei se nós vamos fazer uma reforma da reforma, mas acho que alguns temas eles mereceriam, né, uma discussão mais ampla para a gente encontrar o ponto certo, né, para lidar com essas questões. Acho fundamental, né, que a gente retome o prestígio da negociação, a negociação coletiva e da atividade sindical. O que nós defendemos no movimento sindical é que os sindicatos são um fator importante de equilíbrio para as relações entre capital e trabalho e fazem parte da sociedade democrática, né? A senhora que tem essa visão do direito, da vida do trabalhador, assim, então, próxima, qual que é a sua avaliação sobre isso, a importância da negociação coletiva e a representação sindical no Brasil? Então, eu acho que nós precisamos retomar esse papel relevante dos sindicatos e das negociações coletivas. A meu juízo, é muito mais importante que as partes interessadas nesse conflito, elas encontrem um caminho de solução, né? A decisão judicial, nesse caso da negociação coletiva, ela deveria ser a última via a ser buscada, né? Eu acho que as sociedades, né, que eu considero que elas têm uma evolução, né, do ponto de vista da cidadania, ela tem a capacidade de buscar esse entendimento. Agora, para que a gente tenha isso, nós temos que ter sindicatos fortes, né, que tenham prestígio e que possam atuar, mesmo que seja no âmbito do tribunal, né, para que o tribunal possa mediar, né, aí no caso das negociações coletivas, eu acho que o papel do judiciário realmente é de mediador, para aproximar as partes e para a busca de uma solução consensual, né, que atenda. É muito difícil, são dois polos aí muito diversificados, que é o capital e o trabalho, mas isso não é impossível de se buscar essa solução quando a gente tem sindicatos fortes, sindicatos representativos. Então, eu entendo que nós vamos pensar, né, e aí a importância da atuação também dos sindicatos, de levar ao Poder Legislativo alterações que possam criar um ambiente para a gente voltar a ter uma atividade sindical saudável e que seja proveitosa para os entes dessa relação, tanto para o patronato quanto para os trabalhadores. A senhora é a sexta mulher a presidir o TRT da segunda região, numa história longa, né, de existência do tribunal. Qual o panorama hoje da participação das mulheres no mundo jurídico, em especial nos cargos de comando do judiciário? Existe machismo a ser enfrentado nesse campo também? Olha, eu digo que a Justiça do Trabalho, até nisso, ela é mais avançada, ela é mais acolhedora. Nós, as mulheres aqui no Tribunal de São Paulo, já somos maioria, né? É um percentual pequeno, mas nós somos 51% aqui no tribunal de mulheres desembargadoras. E na primeira instância também há uma participação feminina muito grande. Isso a gente não vê em todos os segmentos do Poder Judiciário, né? Basta citar o Supremo Tribunal Federal, que nós vamos ver que hoje nós temos duas mulheres, a ministra Rosa Weber, que está presidindo, e a ministra Carmen Lúcia, no universo de 11. Né? E os tribunais de justiça também dos estados, a participação feminina ainda é pequena. Eu creio, né, que ao longo dos anos, essa situação que eu diria do seu trabalho mais democrática, né, mais acolhedora em relação às mulheres, ele vai se espalhar por todos os ramos do Poder Judiciário, né? Recentemente nós tivemos a ministra que foi corregedora
do CNJ, né? Agora nós temos um ministro Salomão, mas ele está sucedendo uma mulher. Temos uma participação grande feminina no CNJ, no TST também existe uma participação, né, refletindo isso que eu me refiro ao seu trabalho de ser mais acolhedora em relação às mulheres. Não sei de cabeça quantas mulheres são, mas tem a ministra Cristina, ministra Adelaide, a ministra Dora, que é a nova corregedora. Então, acho que nós temos pelo menos 6 mulheres no TST, né? Então, isso é um reflexo, né, das nossas conquistas ao longo dos anos. O Poder Judiciário já foi muito mais masculino, né? Eu me formei em 1981 e antes de prestar concurso aqui na Justiça do Trabalho, eu me aventurei na Justiça Estadual. Naquela época existia uma única mulher, né, como juíza na Justiça Estadual, e eu senti que era um ambiente bastante masculino, né? Hoje já não é assim, verdade seja dita, há uma participação grande, mas eu acho que a participação maior é na Justiça do Trabalho, né? Então, o fato de eu presidir o tribunal, eu acho que é importante exatamente porque é um espaço que nós temos que ocupar. Se somos hoje maioria aqui no tribunal, nada mais lógico de que o tribunal seja presidido por uma mulher, né? E na direção do tribunal agora ficou bastante equilibrado, porque a nossa vice-presidente administrativa é a doutora Elizabeth, o corregedor doutor Eduardo e o vice-judicial doutor Marcelo. Então, existe uma igualdade de participação que eu acho que né, nós temos que caminhar lado a lado, né? Não precisamos estar à frente, mas também não queremos estar atrás, né? Então, acho que a importância de eu ter sido eleita é refletir a realidade do seu trabalho hoje, em que a presença feminina é majoritária. Que o restante da justiça acompanhe a lógica da justiça do trabalho, né? E a igualdade impere. Doutora Beatriz, eu agradeço muitíssimo a sua participação, a sua disponibilidade, a sua atenção conosco. Muito obrigada. E desejo muito boa sorte à frente do TRT. A senhora tem uma missão super importante para a sociedade brasileira, para os trabalhadores, para a justiça, né, para que a justiça seja feita, e tenho certeza que vai cumpri-la com muita competência. Eu agradeço a oportunidade dessa conversa, né? E o tribunal ele está aqui de braços abertos para todas as entidades sindicais, para os trabalhadores, para o diálogo com a advocacia, com o Ministério Público, que são as instituições, né, sem as quais a justiça não se concretiza. Então, eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Até. E muito obrigada também a você que assiste a mais esse CESP Entrevista. Continue ligado no canal do CESP para mais conteúdos bacanas como esse da entrevista com a doutora Beatriz, presidenta do TRT da 2ª Região, e várias atividades que o CESP organiza. Até a próxima. Obrigada.